Olá, seja muito bem-vindos a mais um quadro Giro Entrevista de hoje. E quem está aqui comigo nos estúdios do Giro Cidade é a Isis dos Santos, ela que é formada em Educação Física e também formada em Coach de Relacionamento e Sexualidade. Isis, é um grande exemplo de mulher, para mim é uma honra ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Isis, fala pra gente, você é formada em Coach de Relacionamento e Sexualidade. Muita gente não sabe o que é o coach, então fala pra nós, explica aí o que é. Então, o coaching é uma metodologia do desenvolvimento humano, né? E aí você faz essa formação e dentro dela você escolhe alguns nichos, né? Algumas pessoas escolhem a área do emagrecimento, do business. Eu escolhi o relacionamento e sexualidade, porque já é uma área que eu trabalho há mais de 10 anos, né? Eu trabalho com mulheres, então eu decidi escolher esse nicho para executar essa função. Muito bom, muito bacana. E o nosso papo hoje é sobre o empoderamento feminino. E antes de a gente entrar nesse tema, eu quero que a Isis fale pra gente o que significa o empoderamento. Então, o empoderamento é a capacidade do indivíduo provocar em si as mudanças necessárias para a transformação da própria vida, né? Independente que seja homem ou mulher. É, independente. Então, a palavra empoderamento, empoderar, significa isso. Agora, levando para o mundo do feminino, né, da mulher, agrega ela tomar posse dentro da sociedade, dentro da política, dentro da economia. Ter seu espaço dentro da sociedade, né? Aí sim o empoderamento feminino. Exatamente. E como é que surgiu na nossa história a necessidade de começar a trabalhar o empoderamento feminino? Então, é uma luta já há muitos anos, né? Nós vemos ali o Dia das Mulheres, nós vemos aí a luta das feministas, né? Infelizmente, algumas pessoas levam para o lado distorcido das coisas, né? Nem todo mundo tem o interesse em saber o que é. Por isso que eu vim aqui explicar um pouco sobre isso. Então, a mulher vem lutando para o seu espaço há muitos anos. Sim, né? Verdade. E a mulher, ela tem uma capacidade, ela tem um poder muito grande e às vezes por se sentir limitada pela sociedade, pelas crenças, né? Nós podemos ver em casa mesmo, desde criança, né? Nós já temos uma educação que a mulher só foi feita para servir e se ela ter prazer com alguma coisa já é algo super errado. Então, infelizmente, a necessidade, de uma certa forma, de estar falando mais sobre isso, né? De estar falando, de estar mostrando para as mulheres que elas podem muito mais do que aquilo que ela mesma pensa. Exatamente. Como você falou, há muito tempo as mulheres já vêm lutando pelo seu espaço, um mundo mais igualitário. A gente ainda tem muito que lutar para conseguir mais os nossos direitos, né, Isis? Sim, e só o empoderamento para isso. Só você olhando para dentro de você, você conseguindo descobrir-se, né? E eu sempre falo sobre a autoconfiança, né? Que é acreditar em você, o autoconhecimento, porque às vezes você só vai descobrir se você for lá, né? Você só vai descobrir se você conhecer. Então é importante isso, você olhar para dentro de você, ver as suas capacidades e daí tomar espaço nas áreas que você quer exercer. Exatamente. Ou naquelas que você acaba descobrindo. E qual que é a maior dificuldade da mulher hoje em dia na sociedade, assim, na sua visão como coach de relacionamento, já está aí introduzida nesse mundo, Isis? Olha, por incrível que pareça, acreditar em si mesma. Nossa. Muitas mulheres têm dificuldades. Eu falo, por exemplo, com mulheres lindas, né? Você olha e fala, nossa, ela não tem problema nenhum, né? Ela tem uma condição financeira boa, ela tem uma formação, mas ela está infeliz. Então ela não consegue executar nada com excelência porque ela mesma não acredita nela. Então, passando essa imagem, outras que têm uma situação mais difícil, vai acreditar menos.
né? Então, eu sou um exemplo disso, né? Que eu venho de uma família muito pobre, passei por muita coisa, né? E eu estou aí quebrando barreiras, né? Estou indo contra aquilo que eu fui predestinada por algumas pessoas. E assim como eu acredito em mim, eu acredito na maioria das mulheres. Exatamente. Isa, você acabou de dizer aí um pouco da sua história, que você veio de uma família, tem alguns traumas. Fala pra gente um pouco da sua história, pra quem está nos assistindo saber quem que é a Isis e que todas as dificuldades que você encontrou antes de se tornar essa mulher. Então, vou tentar ser breve porque é uma história bem longa. Nas minhas redes sociais vocês conseguem acompanhar. Então, eu nasci com deficiência física, foi a minha primeira barreira. Tanto é que a dança entrou na minha vida por isso. Sim. Eu sofri abuso, né? Eu fui vítima de pedofilia. Depois fui vítima de 2 relacionamentos abusivos. E cheguei a passar necessidade, cheguei a passar fome. Tive algumas oportunidades de tanto lutar, né, contra isso, de tanto não acreditar que eu devia ter esse fim, né, que eu devia ter uma vida predestinada, como muitas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. Então eu comecei a investir em mim, a buscar conhecimento, a estudar. Eu morei fora do país, né, era uma coisa que era um sonho, mas que eu achava algo impossível. E eu tenho 2 formações, né. Eu tenho um filho especial, né? Meu filho tem a síndrome de Asperger, que também é uma luta diária. Hoje ele está muito bem, está bem desenvolvido. As pessoas admiram muito, muita gente nem acredita. Então, assim, eu venho de uma vida de muitas barreiras, de muitos impedimentos. Eu costumo dizer que o não eu já tenho, né? Eu costumo dizer que eu já perdi. Então, toda vez que eu vou enfrentar uma luta, uma batalha, à espera de um sim, porque o não eu já tenho. Muito bem, a Isis é um grande exemplo do empoderamento, do desenvolvimento feminino, né, Isis? Eu admiro muito, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes sobre a história dela, de como que ela se tornou tudo isso, e realmente é uma história brilhante. E se a Isis conseguiu, você que está aí do outro lado nos assistindo, também consegue, né? Ah, sim. Eu decidi escolher essa profissão de coach por isso. Sim. Né? Que o coach ele tem ferramentas que ele ajuda dentro das sessões a trabalhar isso. Né? A você sair do seu estado atual, pode ser qualquer situação, pode ser a escolha, uma escolha importante, como separar, como sair do emprego, como abrir uma empresa, Sim. O planejamento de um casamento, o planejamento da abertura de uma empresa, vencer algumas barreiras, alguns traumas. Então, o coach tem essas ferramentas, né? Então, eu tenho muita experiência de vida em relacionamento, como eu já falei para vocês, né? Fui vítima de relacionamento abusivo e eu estou aqui bem, então significa que eu encontrei a forma de vencer isso. E o coach só agregou na minha vida para que eu possa ajudar outras mulheres e homens também, casais. Muito bem, voltando aqui no assunto de empoderamento feminino, o que o governo faz, o que o poder maior faz para ajudar as mulheres nesse momento, Isis? Olha, quando entra a política é uma coisa um pouco delicada, né? Porque as pessoas têm vários pontos de vista. Eu vejo, assim, um avanço muito grande dentro da política. A gente vê muitas mulheres no poder hoje, né? Deputadas, Sim. Ministras, que é né? Uma grande conquista, porque antigamente não se via. Isso. Era impossível ver uma mulher na política antigamente, né? E hoje a gente vê muitas mulheres poderosas, né? Sim. Então, assim, quanto à política pública, ainda há pouca coisa, né? Eu faço parte também do Conselho Municipal das Mulheres e a gente vê essa luta muito grande aí por mais divulgações sobre violência doméstica, né? O acolhimento dessas mulheres. Então, assim, as coisas estão andando? Estão, mas deveriam andar um pouco mais rápido, né? E realmente conscientizar essas mulheres que elas não devem se submeter a esse tipo de violência. Não só a mulher, como a criança e o adolescente, né? Sim. Hoje a gente tem o Disque 100, que ajuda muito as mulheres nas denúncias, né? Hoje tem a lei da palavra também, que você não precisa estar provando se você diz, né, que sofreu uma violência, então a polícia vai lá,
e tenta te ajuda, né? resolver Dá a um situação, auxílio pra dá você. um auxílio, sim. Isis, e como que a sociedade pode estar ajudando as mulheres a se posicionar melhor, lutar pelos seus direitos? Então, conhecendo, se posicionando, né? Porque, infelizmente, eu vou dizer aqui sobre a nossa região, né? Nós moramos numa cidade pequena, de interior. Infelizmente, tem uma cultura muito machista. Sim. E muitas mulheres apoiam isso. Então, eu vejo assim, as mulheres, em alguns casos, não na maioria, mas elas, em vez de se colocar no lugar da outra, ela já critica, ela já apoia, né? Infelizmente é uma coisa de cultura, é uma coisa que já vem de casa, então é só o conhecimento mesmo para libertar. Então, quando você vê uma mulher forte, empoderada, uma mulher que fala, que apoia as mulheres, então é hora de você parar e ouvir o que ela está dizendo, o que significa isso, será que isso não é bom para mim, será que isso é bom para mim, ter sua própria opinião e daí sim tomar atitudes diante de algumas situações que nós vivemos, porque, por exemplo, se você escuta a sua vizinha apanhar do marido, hoje você pode fazer uma ligação e denunciar, sem mesmo dizer seu nome. Sim. Aí a polícia vai lá e resolve. Mas infelizmente a briga de marido e mulher Ninguém não se mexe a colher, né? E aí depois você descobre aí várias cruzes, né? Várias mulheres que foram mortas pelos seus companheiros. Que é uma coisa assim que está assim extraordinária. Todos os dias você vê nas notícias, nos jornais, mulheres mortas pelos seus parceiros, muitas vezes por motivos fúteis, né? Isso. E é aí que está a situação. Eu falo por propriedade, porque eu vivi isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente sofre calada, né? Porque como que eu vou fazer? Eu não tenho uma formação, eu não tenho um estudo, eu não me mantenho, eu tenho um filho pequeno. E aí, muitas mulheres estão entrando em depressão por isso. E ao invés de ter uma palavra amiga, de um familiar, de uma pessoa próxima, às vezes tem uma palavra de julgamento. Sim. E a mulher se fecha. Né? Então é algo muito triste, muito triste. Eu sempre estou falando isso para as minhas clientes, nas minhas entrevistas, nas minhas palestras. Se coloque no lugar da outra pessoa. Se coloque no lugar da mulher. Ter empatia, né? Ter muita empatia. É o que a gente precisa para um mundo melhor, né? Para um país melhor. Uma Sim. Sociedade melhor. Com certeza. Isis, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Você quer deixar suas considerações finais para quem está nos assistindo? Sim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui dando entrevista. Eu quero convidar você, mulher, a se olhar mais, né? E se precisar de uma ajuda, de uma profissional, pode contar comigo. Eu estou atendendo aqui no setor 3, na Avenida 4 Cachoeiras. Eu vou deixar aqui com vocês a minha rede social, meu telefone, para que vocês possam estar entrando em contato comigo, e aí a gente pode ter uma conversa. Por eu ser uma pessoa imparcial, por não estar dentro do seu lar, é muito mais fácil eu te orientar, né? Então eu agradeço mais uma vez, que todas as mulheres possam se amar mais, se conhecer mais e empoderar-se, né? Ter essa capacidade de provocar essa transformação que é necessária e sair dessa situação que está hoje para uma situação muito melhor. Verdade. Então, esse foi o nosso Giro Entrevista, nosso bate-papo de hoje com a Isis dos Santos, ela que é coach. Isis, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje do Giro Entrevista. Muito obrigada.